Bom dia, bom dia, bom dia, vizinha! Segundou! Bora para o nosso acordar da vizinha, aquele momento que a gente dá cor, que a gente dá vida ao nosso dia, à nossa vida! Vamos lá? Vamos trazer muita presença, cor, alegria no nosso dia, na nossa semana. Então hoje nós vamos, inspiradas em Café com Deus Pai antigo, começar o nosso acordar da semana. Bom dia, Miriam maravilhosa! Seja muito bem-vinda! Coisa linda! Vamos lá, ó! Hoje a gente vai falar sobre as mentiras te paralisam, enquanto as verdades te libertam. E aí eu já quero começar a provocar cada uma de vocês aí a trazer a seguinte consciência. Quais são as mentiras que você mesma se conta ao longo do seu dia, da sua vida, e que estão te paralisando? Como, por exemplo, para ela é mais fácil, isso não é pra mim, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Tudo isso são as fake news que você se conta ao longo do seu dia. Já começamos, né, Aline, com as joaninhas, que a gente é dessas. Então, quais são as mentiras que você está se contando e estão te paralisando? E aí, já também reflete quais são as verdades que você está se contando e que você está se libertando. Como, por exemplo, isso é pra mim, eu consigo, eu vou investir em mim, eu sou a pessoa mais importante, eu vou criar tempo para estar comigo, eu vou criar o dinheiro para participar do grupo tal, para comprar tal livro, enfim. As verdades libertam, as mentiras aprisionam. Então, a primeira de todas as reflexões é: o que anda te libertando e te aprisionando que você mesma está fazendo com você? Porque a primeira pessoa que fica se contando mentira somos nós mesmas. Então reflete aí, vamos começar agora a fazer o acordar de acordo com o que está aqui. A Aline colocou, me veio isso na hora que falou, para entrar na vila. Pois é, sobre isso, né, vizinha? Coisa linda. Que bom que estamos juntas lá na vila. Então, vamos lá. Aqui ele traz o seguinte. Bom dia, Si. Temos vivido um tempo em que ouvimos muitas vozes de todos os lados, mas nem todas são verdadeiras. Quantas pessoas, né? Falando o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. Vizinha, você não tem que nada. Você escolhe o que fazer e o que não fazer. Quando chega, inclusive, uma vizinha e fala pra mim, Joy, o que você acha de fazer isso, isso e isso? Eu volto pra ela e falo, o que você acha de tomar essa decisão? Porque se ela tomar a decisão e der certo, é mérito dela. Se der errado, é responsabilidade dela também, né? Essa é a nossa vida, eu não posso ficar tomando decisão pela sua vida. Mas o meu papel enquanto mentora é te trazer a consciência de que se você tomar a decisão tal, você vai ter os prós e os contras, e se você não tomar, você vai ter os prós e os contras, né? O que pra você é melhor, dependendo da situação. Ontem eu tava assim com uma vizinha para ela tomar uma decisão bem delicada e importante na vida dela. E aí eu fui trazendo as consciências e ela foi entendendo o que ela ganha, o que ela perde em cada uma das situações. Se ela tomar a decisão, se ela não tomar a decisão. Então vamos lá. Um grande exemplo disso são as fake news. Adorei essas fake news. Eu vou falar pra vocês. Ei, qual fake news você anda se contando, vizinha? Um grande exemplo disso são as fake news, a ponto de já não sabermos se as informações que chegam até a nós são verdadeiras ou não, se o fato é real ou se ele foi distorcido. Isso exige de nós cuidado redobrado,
Para isso, precisamos checar a confiabilidade da fonte das informações que obtemos antes de formar qualquer opinião. Vizinha, aprenda a ser questionadora. Antes de você formar opinião, de você tomar decisão, se questiona. O que eu ganho tomando essa decisão? O que eu perco? O que eu ganho não tomando essa decisão? O que eu perco? Aí você toma a sua decisão. Então, vamos lá. A pergunta que faço é: a quem tenho emprestado os meus ouvidos? Se pergunta, a quem que eu estou emprestando os meus ouvidos? Quais as mentiras você tem ouvido a seu respeito? A voz da dúvida, da crítica, da rejeição ou a voz de Deus? Se pergunta aí, quem que eu estou escutando? Eu estou escutando aquelas vozes que me geram dúvidas, a começar das minhas vozes internas mesmo e das vozes das pessoas de fora, aquelas vozes que me criticam, que me rejeitam, a começar das minhas mesmas, ou eu estou escutando a voz de Deus? Ou eu estou me aproximando de algo maior, da minha fé, e eu estou escutando o meu coração? Se pergunta aí. Talvez tenham dito que você não é merecedora, que não daria em nada, mas essas são informações falsas, fake news sobre a sua vida. Como lemos, tem um versículo aqui em cima, há uma promessa. E se existe uma promessa, existe um caminho para que você viva essa promessa. Quando ouvimos a palavra de Deus e obedecermos ela, seremos felizes e agradecidas. Vizinhas, entrou uma ligação aqui, voltamos. Essa usada, agora eu acho que eu voltei. Todas as respostas que a gente precisa na nossa vida para tomar decisões, elas estão dentro de nós. Acontece que fazer esse caminho de dentro para escutar a nossa voz, parece que é algo simples quando a gente está falando, mas quando a gente vai colocar em prática, é algo muitas vezes mais complexo, mais desafiador. A gente fica duvidando que a gente está, conseguindo se conectar com a gente mesma. E qual é esse caminho? Esse caminho é o caminho do autoconhecimento. Então, quanto mais você busca se conhecer, saber quais são as minhas sombras, as minhas luzes, quais são as minhas feridas, o que me paralisa, porque que sempre quando acontece uma situação X, a minha reação é dessa forma. Quanto mais você começa a se conhecer, mais você começa a se acessar. E esse é um caminho de evolução contínua para todas nós. É um caminho que eu vivo aqui, é um caminho que a vida convida cada uma de nós a viver. E eu vou te falar que sozinha é desafiador. Vou te falar isso porque eu vivo esse caminho desde 2019 e eu tô sempre buscando conhecimentos para que eu consiga colocar cada vez mais em prática esse meu acesso interior e poder transbordar isso para vocês de alguma forma. Então vamos lá. A partir de hoje, deixe de acreditar nas mentiras ao seu respeito. Entre o que dizem e o que a Bíblia diz, fique com ela. E você? Por muito tempo, acabei crendo em mentiras e fui paralisado. Mas a partir do momento em que encontrei Jesus, passei a ouvir suas vozes e tudo mudou. Então, vizinha, quando você fica escutando muito fora, quando você dá muito crédito para aquela voz barulhenta, são dois pontos aí que são importantes de você entender. Tem as vozes de fora que vivem o barulho, cada uma o seu barulho, e aí quer ficar vomitando esse barulho em você. E existe a sua própria voz barulhenta. Todo esse barulho, tanto interno quanto externo, são as mentiras que te paralisam. São aquelas histórias que a gente se conta ou que a gente fica deixando que o outro conte sobre nós.
E nesse lugar você vai viver sempre paralisada. Agora existe um outro lugar que é o caminho da sua essência, de quem você é, da sua verdade. Então, quanto mais você buscar viver alinhada com os seus valores, com a sua verdade, com aquilo que te faz bem, mais você vai se libertar. Você vai tirar os pesos que não são seus e que não deixam você seguir em frente. E quanto mais você tira pesos, quanto mais você se liberta, mais você vive quem você é, mais você acessa o seu poder pessoal. Inclusive, vou falar de poder pessoal hoje na live que eu vou fazer às 19h30 com a Sol. Então venham, porque aí vai ser, né, um upgrade do nosso acordar de hoje, a live que eu vou fazer. Mas quanto mais você acessa o seu poder pessoal, quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você respeita aquilo que para você é importante, para você tomar suas decisões, mais você se liberta. Quanto mais você se liberta, mais a sua vida prospera. Quanto mais você se liberta, a sua vida prospera, mais saudável, mais bem-estar você sente em viver a sua vida. Agora, quando você vive se contando fake news ou deixando os outros contar fake news para você sobre você, mais você se paralisa. Quanto mais paralisada, menos realizada. Ó, quanto mais paralisada, menos realizada. Aline, já anota aí essa frase para a gente criar um post. Então, quanto mais você se paralisa, menos você se realiza. Quanto menos realizada, mais o seu corpo adoece. E a gente precisa começar a se ligar nisso, vizinha, para fazer o caminho da autorrealização, tá? Então, conta pra mim se fez sentido a live de hoje e bora pra nossa cartinha pra receber o direcionamento do dia. Vizinhas, amanhã o nosso acordar vai ser um pouquinho mais tarde. Eu vou estar numa reunião às 9 horas e essa reunião acredito que vai durar 1h e 15. Então, umas 10 e pouquinho, eu tô entrando no acordar. Eu terminei a reunião, eu entro no acordar, tá? Então, vamos amanhã fazer esse acordar um pouquinho mais tarde. Quanto mais paralisada, menos realizada. É sobre isso. Então, já vai virar um mantra nosso esse. Quanto mais paralisada, menos realizada. E bora para nossa cartinha do dia. Vamos ver aqui o que nós vamos tirar. Hoje mentaliza daí que eu vou mentalizar daqui. E bora. A vida sorri para você. Aceite e aproveite cada oportunidade de mudança para melhorar como pessoa. Vizinha, a gente só muda quando a gente toma a decisão de parar de ficar se contando historinha, ou de parar de deixar os outros comandarem a sua vida e contarem historinhas sobre você. Quanto mais você se conhece, mais realizada você vive. Então, lembra, desde quando você estava na barriga da sua mãe e você era um pequeno conjunto de células, onde tinha célula do óvulo com célula do espermatozoide começando a se multiplicar, e aí vem a essência divina e faz o coração bater. O coração começou a bater, a gente está ali com um conjunto de poucas células. Desde esse momento, a vida sorri para você. A gente veio da energia da alegria. Então a vida ela sorri para você. Aceite que ela sorri para você e aproveite cada oportunidade de mudança. Para de ficar se contando historinha e não se permitindo mudar, ficando nesse lugar que você tá. Eu vou te trazer uma pergunta para você se fazer, que é um tapa na cara. Se você estiver preparada, você fica aqui para receber a pergunta. Se você não estiver preparada, aí eu deixo você seguir. Mas olha, é o seguinte, se faça a seguinte pergunta: o que na minha vida é tão bom que eu continuo vivendo o fracasso? Que eu continuo vivendo, me contando historinha, me paralisando nesse lugar que eu tô hoje? O que
faz a minha vida ser tão boa que eu prefiro viver o fracasso do que viver o abundante, o próspero, os sonhos realizados? Se pergunta, vizinha, e começa a mudar, sair desse lugar, a vida sorri para você. Então, a vida sorri para você. Aceite e aproveite cada oportunidade de mudança para se melhorar como pessoa. A gente só se melhora quando a gente evolui. A gente só evolui quando a gente para de contar historinha e muda. Então, vizinha, é sobre isso. Pega aí pra você. Joaninhas aparecendo, adoro. Vizinhas que estão no BBF, que é o nosso desafio do Básico Bem Feito. Tem vizinhas que não são da vila, mas que estão no Básico Bem Feito. A gente começou hoje um desafio de 7 dias pra gente fazer uma atividade bem simples por dia de Básico Bem Feito e começar a aumentar a nossa energia, começar a aumentar a nossa vibração. Que bom, Eri, maravilhosa. Que delícia você aqui, coisa linda. Então, assim, a gente tá fazendo 7 dias. Se você não tá com a gente ainda, manda aqui no direct, eu coloco vocês lá no grupo. É uma atividade simples por dia, são vídeos de 2, 3 minutinhos curtinho, te direcionando para você fazer aquela atividade que só você pode fazer por você e ela vai aumentar a sua vibração, a sua energia para você se manter mais disposta, sentindo bem-estar no seu dia. E claro, quando você tá nesse lugar, você transborda isso para sua família e para as pessoas ao seu redor. Então, a gente tá fazendo, começamos o dia 1 hoje, vizinhas, bora lá comentar como é que tá sendo aí o dia de vocês. Já coloquei meu videozinho fazendo o meu básico bem feito do dia. E agora eu vou atender, mas daqui a pouco eu tô lá no grupo vendo as experiências de vocês e conversando. Então, um dia abençoado, beijo no coração. Amanhã não estarei aqui 9h40, estarei um pouquinho mais tarde, tá? 9h40 eu tô aí no meio de uma reunião. Terminou a reunião, eu começo. Mais ou menos umas 10, 10h15 estaremos aqui juntas. Um beijo no coração, uma semana abençoada e bora viver experiências incríveis, é seguro.